Queridos irmãos em Cristo Jesus, na quarta-feira de cinzas, a Igreja Católica deu início à Santa Quaresma. A Quaresma é um período que a Igreja nos oferece para que possamos fazer uma revisão de vida. E uma revisão de vida no sentido espiritual, tendo como norma e como base os 10 mandamentos da lei do Senhor. E na quarta-feira de cinza nós recebemos um sacramental, as cinzas sobre nossa cabeça, e escutamos as primeiras palavras da pregação de Jesus. Jesus, ao iniciar a sua pregação pública, ele começa dizendo estas palavras: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão, portanto, é um processo diário e sempre. É o momento em que nós colocamos a palavra diante de nós e vamos refletir se estamos vivendo esta palavra. Se esta palavra tem influência dentro do nosso coração. Se esta palavra transforma a nossa vida, se esta palavra nos torna melhores para vivermos em comunhão com as pessoas. Convertei-vos, é o convite de Jesus. E depois Jesus ainda diz e crede no Evangelho. Crer na sua palavra. Crer nesta palavra que vem da boca de Deus para o coração do homem. E recebendo esse sacramental, nós certamente fizemos um propósito de melhorar naquilo que não está bem dentro de nós. Certamente cada um de nós fez um propósito de Quaresma. Eu vou melhorar nesta situação que está me prejudicando. E Jesus, então, vai te libertar em vista da Santa Páscoa. A palavra Páscoa em hebraico quer dizer Pesach, que quer dizer passagem, mudança. Todos nós queremos mudar o nosso comportamento para nos tornarmos santos e amigos de Deus. E então tivemos no primeiro domingo da Quaresma, a Igreja coloca para nossa reflexão as 3 tentações de Jesus. O Papa Bento XVI escreveu um livro, Jesus de Nazaré, e ele conta que a última tentação de Jesus aconteceu quando Jesus já estava pregado na cruz. Jesus foi no deserto, foi tentado pelo diabo por 3 vezes. Depois o escritor sagrado diz assim: e o diabo o deixou para voltar novamente. O diabo deixou Jesus naquelas 3 tentações para voltar a uma outra cilada para fazer com que Jesus desistisse da salvação eterna. E aí, então, o Papa Bento XVI conta que Jesus estava agonizando no alto da cruz, e o demônio se incorpora nos algozes. É claro que o demônio não aparece de corpo material, ele é um espírito, mas ele se incorpora nas pessoas para poder tentá-lo. Então, os algozes diziam para Jesus a mesma frase que o demônio tinha dito no deserto. Lá no deserto, o que o demônio dizia para Jesus? Dizia assim: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és o Filho de Deus, enfim. As 3 tentações sempre começam assim. E no alto da cruz, Jesus está lá, agonizando, prestes a morrer, e os algozes dizem assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce daí, e nós vamos acreditar em ti. Olhe a maquinação
perigosa do demônio diante daquele momento mais importante da história da salvação da humanidade. Ali Jesus estava sofrendo para nos trazer a paz, para nos salvar. No segundo domingo, a igreja então, com estas 3 tentações, a igreja quer provar para nós, dizer para nós que o demônio existe e que o espírito do mal existe e que ele está solto, porque ele diz: o meu reino é deste mundo. O próprio demônio diz: o meu reino é daqui. E Jesus vai dizer para ele que ele tem que se afastar, e para vencermos as tentações nós temos 3 coisas: a penitência, a oração e o jejum. São 3 coisas fortes que derrubam o espírito do mal. No segundo domingo, a igreja vai apresentar o céu para nós. Jesus sobe ao Monte Tabor e se transfigura. O autor sagrado do texto, ele diz assim: suas vestes ficaram brancas como a neve, e seu rosto resplandecente como o céu. E Jesus falava com Elias, o profeta, e falava com Moisés, o legislador, aquele que tirou o povo da terra, do Egito para a terra prometida. E Jesus falava sobre a sua paixão e morte. E São Pedro, diante desta beleza de ver a glória de Jesus e o céu, São Pedro interrompe o colóquio de Jesus com os dois, com Elias e com Moisés. E vai dizer isso: Senhor, bom é estarmos aqui. Como é bom nós estarmos aqui. Se tu queres, nós faremos 3 tendas, 3 tabernáculos. Uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. E naquele instante, uma nuvem envolve os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e eles escutam uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem eu pus as minhas complacências, escutai-o. E depois eles descem da montanha e Jesus diz assim para os 3 apóstolos: vocês não devem contar para ninguém o que vocês viram aqui, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E eles calaram a boca, né? Ficaram em silêncio até acontecer a ressurreição de Jesus. E hoje Jesus volta a falar sobre a conversão. Nesse terceiro domingo, sobre a conversão. Ele disse: se vocês não se converterem, vocês vão morrer nos vossos pecados. Essa é uma realidade. Se a gente não se converter, a gente vai morrer com o pecado que praticou. E para nós sanarmos o pecado, curarmos a nossa alma do pecado, nós temos 2, eu diria assim, que um sacramento e outro mais forte ainda, que é também sacramento. Poderíamos dizer que é um sacramento. Primeiro, o arrependimento dos nossos pecados e a confissão dos nossos pecados. E o segundo, a caridade. Lá na Bíblia diz assim: a caridade apaga a multidão dos teus pecados. Olhem que coisa bonita e que coisa verdadeira. Se eu fizer caridade perfeita, uma caridade perfeita, não é, eu não vou tocar a trombeta que eu estou dando uma cesta básica para um pobre, tem que ser tudo no silêncio da minha vida e Deus. A caridade apaga os meus pecados. E o sacramento da reconciliação, que é dado pelo sacerdote a pedido de Jesus, né? A quem perdoar dos pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes serão retidos. Eu só queria lembrar assim a todos vocês, a confissão não acabou. Não foi, a igreja não tirou o sacramento da confissão, o sacramento de Jesus, instituído por Jesus.
Se fosse inventado pelos padres, a confissão já tinha se acabado há muito tempo, porque ninguém quer ficar escutando as pessoas. É um trabalho a mais, mas não, nós escutamos na obediência porque Deus instituiu o sacramento da reconciliação. Então, queridos amigos, estamos no 3º domingo da Quaresma. O que nós vamos fazer para melhorar a nossa vida? Faça um exame de consciência e veja o que você precisa melhorar. Na sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho, na comunidade. Vamos então procurar aí o jejum. O que é o jejum? Ah, se eu gosto de tesourar a vida dos outros, é jejum da língua. Se eu tenho mau pensamento a respeito do outro, é jejum do pensamento. Se eu gosto de caluniar as pessoas, vou também fazer um jejum de não fazer isso. Se a sensualidade desordenada, vamos nos policiar. Enfim, cada um faça o seu exame de consciência para responder a Deus aquilo que você precisa para a tua santificação. Que Deus seja louvado e bendito, e vamos agora professar a nossa fé.